E se tudo que a gente percebe, tudo que a gente toca, tudo que a gente vê, fosse, na verdade, só uma fachada? Hoje, a gente vai desvendar o pensamento de Arthur Schopenhauer, o filósofo que teve a coragem de espiar por trás da cortina da realidade e nos contar o que ele encontrou lá. E ele já começa sua obra-prima com essa frase que é uma das mais impactantes de toda a história da filosofia. O mundo é minha representação. E não, isso não é uma metáfora. Para o Schopenhauer, essa é a verdade fundamental, o ponto de partida para absolutamente tudo. Beleza, então vamos para o primeiro conceito central dele. A ideia aqui é que o mundo que a gente experimenta não é o mundo real. Ele é uma construção, uma imagem que se forma dentro da nossa consciência. Tá, mas o que é essa tal de representação? Pensa na nossa mente como se fosse um óculos de realidade virtual. Ela pega os dados brutos do universo e organiza tudo em categorias que fazem sentido pra gente: tempo, espaço, causa e efeito. O mundo que a gente enxerga é o resultado desse processo. Não é a realidade pura, mas a realidade do jeito que ela aparece para nós. E é exatamente essa pergunta que leva a gente para o próximo nível do pensamento dele. Se tudo que a gente conhece é só essa representação, essa imagem na mente, o que será que existe por trás disso? O que é a coisa em si mesma? E é aqui que Schopenhauer nos entrega a chave. Para ele, existe uma única janela para a realidade de verdade, um jeito de acessar o que está além da representação. E essa janela é o nosso próprio corpo. Então, o que é a vontade? Olha, isso é crucial. Não estamos falando da nossa vontade pessoal, tipo, eu quero um café. É algo muito maior. É uma força fundamental, um impulso cego, sem descanso, que move tudo no universo. A gente sente essa força diretamente no nosso corpo. Nossos instintos, a fome, a sede, essa é a realidade na sua forma mais crua. E é a partir daqui que a filosofia do Schopenhauer começa a ficar, digamos, um pouco mais sombria. Ele usa esse conceito da vontade para diagnosticar não só a condição humana, mas a condição de toda a existência. E aqui está o pulo do gato. Essa força que a gente sente dentro da gente não é exclusiva nossa. O que Schopenhauer diz é que é a mesma energia que pulsa em todo o cosmos, em tudo mesmo. Isso aqui ilustra perfeitamente o quão universal é a vontade. Da gravidade que atrai um planeta até a planta que busca a luz do sol, tudo é uma manifestação dessa mesma força cega e unificada. Não são forças diferentes, são só graus diferentes da mesma vontade primordial. Essa citação é pesada, mas ela resume a consequência trágica de um mundo que é governado por essa vontade. Se tudo é um impulso cego para existir, o resultado inevitável é o conflito. Uma forma de vida se alimenta de outra. Uma força se opõe à outra. O universo está em uma guerra constante consigo mesmo. E aqui a gente chega no coração do famoso pessimismo de Schopenhauer. A vida é, em sua essência, sofrimento. Por quê? Porque a vontade, por natureza, nunca pode ser satisfeita de vez. Cada desejo que a gente realiza só abre espaço para um novo desejo. É um ciclo sem fim de querer, lutar e, no fim das contas, sofrer. Mas a filosofia dele seria só um diagnóstico sombrio se parasse por aí. E ele não para. A questão então passa a ser, beleza, se é assim, existe alguma saída, alguma rota de fuga dessa prisão da vontade? A primeira saída, que é temporária, ele encontra na contemplação estética. A arte oferece um refúgio, um oásis momentâneo nesse ciclo de dor e desejo. Schopenhauer explica isso com dois estados mentais. Normalmente, a gente vive como sujeito do querer, ou seja, a gente olha para o mundo e pensa o que eu posso usar, o que eu posso comer, o que me ameaça. Mas quando a gente contempla uma obra de arte, nos tornamos um sujeito puro do conhecer. A gente para de perguntar o que isso faz por mim e simplesmente observa a beleza da coisa por si só. E nesse estado de pura contemplação, a vontade se cala. O ciclo de desejos para. Por um breve momento a gente encontra a paz. É uma libertação. Mas é apenas temporária. Assim que a música acaba ou a gente desvia o olhar da pintura, a vontade volta com tudo. Para uma paz que dure, Schopenhauer propõe um caminho muito mais radical, muito mais difícil. Um caminho de negação daquela mesma força que nos dá a vida. Esse caminho tem 3 passos. Primeiro, é um reconhecimento intelectual. Entender que a mesma vontade que sofre em mim, sofre em todos os seres vivos. Segundo,
Esse entendimento gera uma compaixão profunda, universal. E, por fim, essa compaixão leva à negação da vontade, à renúncia dos desejos, leva ao ascetismo. E o resultado final dessa negação toda não é tristeza, é o oposto, uma paz profunda, uma tranquilidade que o mundo do querer e do lutar nunca vai poder oferecer. É a libertação final do ciclo do sofrimento, um estado muito parecido com o que o budismo chama de nirvana. E aqui fica a reflexão final. A filosofia de Schopenhauer nos joga na cara uma questão bem profunda. Se a força que nos dá vida é a mesma que nos causa dor, o que significa se libertar dela? Seria a libertação total, um mundo sem vontade? Ou seria, no fim, uma vida sem qualquer significado? A escolha entre a afirmação dolorosa da vida e a negação pacífica dela, esse continua sendo o grande dilema da sua obra.